Centro Educativo Municipal, Desembargador Dr. Antônio de Freitas Rezende. Aula de número 8, disciplina Arte, 5º ano A. Data: 28/7/2020. Professor Erismar Souza. Que obra é essa? Se ela canta, provoca maremoto. Correção. Na videoaula passada a gente viu esse conteúdo sobre uma das obras de Adriana Varejão, que é Se ela canta, provoca maremoto. Tivemos a explicação, deixei as páginas para vocês concluírem os estudos, dando uma lida para poder responder as atividades, certo? E nós vamos lá a correção dessas atividades agora. Que obra é essa? Se ela canta, provoca maremoto. Correção. Aí tá aí as páginas que a gente vai fazer a correção, certo? Página 34 e 35 é onde tem os conteúdos que vocês, deveriam ter analisado para poder fazer as atividades. Aqui são as outras páginas, 36 e 37, certo? Tem um gráfico aí que deveria ser analisado também, para poder responder a atividade. E vamos lá. Em que a obra Se ela canta, provoca maremoto é inspirada? Então, lá no livrinho de vocês tem dizendo, ela é inspirada nas antigas paredes azulejadas de edifícios históricos brasileiros, certo? Então, quem respondeu aí, dessa forma, coloque certinho. Quem não acertou, faça a correção, mas não tinha como errar. No próprio livro tem a resposta. Bem em seguida aqui dessa pergunta que eu estou fazendo, lá já é uma explicação no próprio conteúdo quando vocês leem. Por isso é importante ler com bastante atenção, saber o que está fazendo, certo? Segunda questão. Na arte da azulejaria, geralmente se observa um padrão em que as formas se repetem. Defina o que é padrão. Lá também tem explicando, tem uma legendazinha do lado, explicando o que é padrão, certo? O que é padrão, então? É a repetição de elementos em uma composição visual. É a repetição de elementos em uma composição visual. Isso é que é padrão. Tá bom? Quem acertou, coloca um certinho. E quem não acertou, faça a correção agora. Terceira questão. Interpretando o título da obra, Se ela canta, provoca um maremoto, como melhor ficaria essa definição? A. A calmaria dos mares. B. As ondas da costa litorânea. C. Os encantos das ondas do mar. Ou D. Em um maremoto nada fica no lugar. É justamente isso. Inclusive, na videoaula passada eu expliquei isso para vocês. E no próprio livro também tem essa explicação, certo? Então não tinha como errar. A resposta certa era a letra D. Quem marcou errado vai apagar aí e vai corrigir marcando a letra D. Quarto. O que é um selacanto? Selacanto é aquele peixe que, inclusive, nós fizemos uma explanação, falamos sobre ele, ok? Na videoaula passada. Então, é o quê? É um peixe muito ágil que vive nos oceanos. Pronto. Não precisava nem colocar que ele nadava de frente, bastava dizer que era um peixe ágil que vive nos oceanos. Mas quem colocou, que eu vi muitas pessoas que colocaram a resposta completinha, colocaram. É um peixe muito ágil que vive nos oceanos, devido à nadadeira que ele tem, né? O formato do corpo dele, ele consegue nadar para cima, para baixo, para o lado, para frente, não é isso? Para trás. Então, está correto também. Então, a resposta certa é essa e outras também que eu considerei correta. Quinto, por influência dos colonizadores, o azulejo decorativo começou a ser usado no Brasil no século XVII. Quais os principais lugares em que era usado? Igrejas e mosteiros. Então, é essa a resposta. Igrejas e mosteiros. Tem tudo no livrinho de vocês. Sexta questão. Em que estados brasileiros o azulejo decorativo tem influência marcante na arquitetura? São esses os estados: Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e especialmente em São Luís, no Maranhão, que São Luís é a capital do Maranhão, não é isso? Inclusive, ela até é conhecida como a cidade dos azulejos, não é isso? A capital nacional dos azulejos. Então, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e especialmente em São Luís, no Maranhão.
Lá, principalmente, lá tem muito mais azulejo decorativo, influência marcada na arquitetura de lá, do que nesses outros estados. Todos esses têm, mas em São Luís, que é a capital do Maranhão, especialmente lá. Lá tem muito mais do que nos outros. Analise o gráfico abaixo e responda as perguntas. Inclusive, eu deixei para vocês continuarem, não é isso? A gente tinha parado aqui na sexta questão e vocês continuarem como sétima, não é isso? Aqui eu não trouxe como sétima, mas aí no caderninho de vocês está. E nós vamos lá. Primeira pergunta. O que você pode concluir a partir desse gráfico? As respostas foram as mais variadas possíveis, muitas respostas corretas, mas o que é que a gente pode concluir a partir desse gráfico aqui, gente? A gente pode concluir, não é isso? Quais são o número de museus cadastrados por região no Brasil? Qual o número de museus em que cada região do Brasil possui? Não é isso? A diferença entre o número de museus cadastrados por região, não é isso? Quantos museus tem em cada região? Tudo isso é a resposta correta, tá bom? Então vamos lá para a próxima pergunta. Que região do Brasil tem mais museus? Ó, isso aqui tá muito fácil. Qual é a região do Brasil que tem mais museus? É justamente... Deixa eu marcar aqui o pincel que eu não tinha marcado para marcar aqui para vocês. É justamente aqui a Sudeste, ó, é a que tem a maior coluna. Isso não tem como errar. Então a resposta é Sudeste, região Sudeste. Então vamos lá. Próxima pergunta. E qual delas tem menos? E qual é a situação da sua região? A que tem menos também está mostrando aqui, né? Não tem como errar. É a região Norte com apenas 113, não é isso? Ó? Só 113 museus cadastrados por região. Olha o tanto do Sudeste, 964. Mas agora nós vamos dizer qual é a situação da nossa região. A nossa região é a Nordeste, ó, a terceira em número de museus cadastrados. 532, aí vocês vão colocar. Nordeste com 532 museus cadastrados. Essa é a resposta dessas perguntas aqui, certo? Já teve a primeira pergunta que foi: o que você pode concluir a partir desse gráfico? O número de museus cadastrados por região. Na próxima, isso era a sétima, né? Oitava, que região do Brasil tem mais museus? Região Sudeste. Nona, e quais delas tem menos? Região Norte. E qual é a situação da sua região? Aí vocês colocam Nordeste com 532. Vamos para a próxima pergunta. A partir desse gráfico, em que lugares do Brasil parece haver mais necessidade de melhorar a oferta desse tipo de espaço de cultura? É a mesma lá do menor, não é isso? Do menos, que tem menos museus. Então, a gente sabe que precisa melhorar a região Norte e também a região Centro-Oeste. Tem muito poucos museus cadastrados em relação a todas as outras. Até o Nordeste, que é o terceiro, que é a nossa aqui, ainda tem muito, ó, 532. Agora a região Norte e a região Centro-Oeste tem apenas, tá na casa das primeiras centenas, não é isso? Só 113, 172, não chega nem a 200. Ok? Então eram essas as nossas correções. As atividades deverão ser copiadas e respondidas no caderno. Capriche na letra para que sejam compreendidas. Use o livro didático de arte como suporte das páginas 34 a 37. Então, nossa videoaula de arte vai encerrando por aqui. Ok? Nós não teremos a atividade, pois teremos agora da outra disciplina.